Olá, alunos! Vamos lá? Vamos para a correção da quarta semana do PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio. Este PET todo está falando sobre geometria analítica. E agora, especificamente nessa semana, nós vamos falar da equação reduzida e equação geral da circunferência. Ok? Então, vamos lá. A equação reduzida da circunferência e a equação geral, a gente sempre vai trabalhar, vai ter um plano cartesiano, uma circunferência, e nós teremos o centro dessa circunferência, centro da circunferência e um ponto, tá? Dentro, pertencendo a essa circunferência. Esta equação, ela foi, deduzida a partir de onde? Da distância entre dois pontos. Nós vimos lá, acho que na semana 2 do PET, distância entre pontos. Então, aqui nós temos o ponto do centro e um ponto pertencente a essa circunferência. Circunferência, somente os pontos, no contorno aqui. Tá? Não envolve área nem nada, é o contorno, então, ou seja, são vários pontos equidistantes de onde? Do raio, Ou seja, do centro. Então, aqui, para chegar à equação reduzida, partiu-se de onde? Da fórmula de distância entre pontos, que nós vimos aqui, lá no PET 2, PET da semana 2, tem lá, distância entre pontos. Então, a partir daqui, chegou-se na equação reduzida da circunferência, ok? Essa equação reduzida, gente, ela vai possuir esse formato, eu coloquei aqui para vocês. O que é esse formato? Tá? Nós vamos ter um primeiro termo elevado ao quadrado, um outro termo elevado ao quadrado, igual o raio ao quadrado. E o que é o raio? É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, ok? Então, o raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Então, essa equação reduzida é nesse formato aqui, tá? Onde o A e o B, quem são? É o ponto do centro, ok? O X e o Y fica porque eles ficarão, para escrever a equação, então eles permanecem. O A e o B seria o ponto do centro, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó, A e B, centro da circunferência. O A é X e o B, o Y do centro. X do centro, Y do centro. Tá? Então, vamos lá. A partir da equação reduzida da circunferência, a gente consegue chegar à equação geral da circunferência. Para a gente chegar à equação geral, nós vamos desenvolver, ou seja, desenvolver esses dois polinômios, esse produto notável, e aí a gente vai chegar aonde? Na equação geral da circunferência, onde ela tem que ser igualada a zero. Na equação geral da reta, também a gente igualava a zero. Tá? Então, a equação geral da circunferência, nós vamos desenvolver a equação reduzida, desenvolvendo esses produtos notáveis, trazendo o raio para o primeiro membro e igualando a zero. Eu coloquei essa observação aqui, o formato da equação geral da circunferência. O PET não trouxe, mas depois eu vou fazer uma aula específica com relação à equação geral da circunferência, encontrando o ponto do centro, distância, encontrando o ponto na circunferência ou externa circunferência. Então,
É interessante a gente conhecer esse formato da equação geral da circunferência, porque nós temos 6, né, coeficientes nele. Nós temos o A, o B, o C, o D, o E e o F. Tá ok? E mais interessante ainda, em uma equação geral da circunferência, normalmente o A e o B têm coeficientes igual a 1, tá? Vou até puxar aqui, ó. O A e o B, eles normalmente serão igual a 1. O C, que é esse produto de x vezes y, vai ser 0. Tá ok? Então, se a gente organizar essa equação que o Pet trouxe, né, ele ficaria assim. Gente, vou corrigir um negócio aqui, tá errado. Só um minutinho. Eu vou corrigir uma coisa aqui. Aqui é y. X ao quadrado, y quadrado. Pronto, corrigido. Ok? Então, o coeficiente aqui, A e B, o A é coeficiente do x ao quadrado, o B do y quadrado. Eles vão ser iguais a 1, ok? O C é 0. Então, se nós formos organizar essa equação, né, geral da circunferência, ela ficaria assim, ó, x ao quadrado, pra gente memorizar, x ao quadrado, opa. Ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Ok? Então, vamos lá. Como exemplo, vamos determinar a equação geral da circunferência de centro 2 e menos 3 e raio 4. Então, nós vamos primeiro partir para a equação reduzida. Trouxe aqui a formulinha da equação reduzida. Então, aqui, esse A é o x do centro e o B é o y do centro, tá? Então, ficaria assim, ó, x menos o x do centro, que é 2, mais y menos o y do centro, que é menos 3, igual o raio, que é 4, ao quadrado. Então, ficaria x menos 2, vamos elevar ao quadrado aqui, x menos 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado, igual a 16. Olha o que acontece quando a gente trabalha, a gente analisa a equação aqui é reduzida. Negativo, se na equação reduzida, né, o x do centro é negativo, significa que ele é positivo, o ponto do centro é positivo. Se ele é positivo, ele vai ser negativo, porque esse negativo aqui da fórmula vai inverter o sinal. Então, é muito fácil, às vezes, a gente deduzir a partir, né, da equação reduzida os pontos do centro, né? Nesse caso, ficaria 2 e menos 3. E para a gente encontrar o raio, basta fazer a raiz de 16, trabalhando aqui de trás para frente, né? A partir da equação reduzida, encontrarmos o raio e o ponto do centro. Aí, então, a partir da reduzida, vamos chegar aonde? Na equação geral da circunferência. O que eu tenho que fazer? Desenvolver, né, esses produtos notáveis. Então, vamos lá. Seria quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai dar menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e eu já vou trazer quem para aqui? O 16 negativo, igual a 0. Vamos colocar os que tem, né, elevado ao quadrado primeiro, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x, mais 6y. Agora, vamos agrupar os termos independentes. 9 com 4, 13, menos 16, menos 3, igual a 0. Então, aqui, nós temos quem? A equação geral da circunferência. Olha a observação que eu coloquei para vocês. Coeficiente do x ao quadrado e do b e do y ao quadrado normalmente igual a 1. Aqui, olha, recaiu em 1. O termo x vezes y, normalmente vocês não vão encontrar, tá? Porque ele é zerado. Aqui, eu tenho x vezes y? Não. Depois, o meu coeficiente do d, o d, né, é o coeficiente de x, o e é o coeficiente de y, então, tá aqui. O d seria menos 4, o e seria 6 e o f, termo independente. Então, a seria 1, o b seria 1, o c vai ser 0, o d, menos 4, o E, 6 e o F, menos 3. Miriam, para que você está explicando isso? No PET eu não vou explicar, tá? Mas na aula introdutória que eu vou desenvolver para vocês, isso fica mais fácil para a gente encontrar o ponto da circunferência ou um raio, tá ok? Porque tem lá uma fórmula, um formulário para a gente estar usando, tá bom? Uma outra coisa, então, que o PET trouxe foram as posições relativas entre um ponto e a circunferência. Um ponto e a circunferência. Este ponto, o que seria isso, né? O ponto pode estar interno, ou seja, dentro, né, no interior da circunferência. Ele pode pertencer à circunferência ou ele pode ser externo à circunferência. E quem é o nosso ponto de referência para a gente saber, né, se ele está interno, pertencendo ou externo? Vai ser quem? O raio. Então, eu tenho a distância do centro até aonde? O raio. Até um ponto da circunferência. Então, aqui eu tenho meu R, tá? Se meu ponto estiver interno, ele vai ser menor do que o raio, tá? Se essa distância aqui, do C até o P, for menor do que o raio, ele está interno. Se a distância de C até P for igual ao raio, ele pertence à circunferência. E se a distância de C, do centro, até o ponto for maior que o raio, ele é exterior à circunferência. Então, para isso, nós precisamos calcular a distância entre pontos, para a gente saber, e comparar com o raio, tá? Eu tenho que calcular a distância entre o ponto e calcular com a medida do raio. Por exemplo, qual a posição relativa do ponto, menos 2 e menos 3, em relação à circunferência desta equação? Primeiro, vamos analisar essa equação. Ela é uma equação reduzida, tá? E a partir da equação reduzida, eu consigo, observando, ver qual que é o meu ponto do centro, porque eu preciso do ponto do centro para calcular a distância dele até onde? Até o P, para saber se ele é maior ou menor que o raio. Então, olha só, lá na nossa equação, como aqui é negativo, o nosso ponto, né, que eu vou chamar aqui de C, ele é o inverso.
Se aqui é positivo, o meu x do centro vai ser negativo. Positivo, x do centro, negativo. E para achar o raio, eu vou fazer raiz de 25. Então, meu raio vai ser 5. Então, se eu quero calcular a relação, né, analisar essa relação deste ponto, que está aqui, o menos 2 com menos 3, eu vou, então, calcular a distância entre quem? Entre o ponto P e o ponto C. E a distância, né, a fórmula de distância entre pontos, deixa eu ver se eu tô com ela aqui, que eu já vou copiar aqui para vocês. Aqui. É o x do B menos x do A ao quadrado, mais y do B mais y do A ao quadrado. Então, vamos só pensar aqui uma coisa. Vou melhorar isso aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês irem acompanhando. Ok? Tô aqui fazendo junto com vocês. Então, o que aconteceu? Essa fórmula desenvolvida aqui é essa. Tá aqui, ó. O que o Pet trouxe, que tá aí sem demonstrar muito, é isso, ok? Então, tá aqui. Eu peguei a distância de P até C. Então, eu peguei menos 2, menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, mais, né? Agora, trabalhando o y. Menos 3, menos 4, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui ficou menos 2 mais 1, menos 1 ao quadrado. E dentro aqui, menos 3 mais 4, 1 ao quadrado. 1 mais 1, 2, ok? Então, a distância de P até C ficou como? Ficou como 2. 2 é menor que 5. Então, essa distância, comparando aqui com o raio, ele vai ser interno, ele vai estar no interior. Gente, distância de P até C, olha comigo, 1 mais 1. Aqui tá faltando raiz, tá? Distância de P até C, raiz de 2. E raiz de 2, Pet aí tem que consertar ele. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, a resposta de todo jeito tá correta, porque 1,4 é menor que 5. Ok? Então, vocês podem afirmar que ele está no interior da circunferência. Ok? Então, vamos lá. A outra parte aqui é a posição relativa entre uma reta e a circunferência. É o mesmo raciocínio, só que agora a gente vai trabalhar com os nomes referentes à reta. Quando eu tenho uma distância de D, né, do centro até um certo ponto, menor que o raio, se eu traçar uma reta cortando este ponto, né, este ponto pertencendo, eu vou cortar, essa reta vai passar por 2 pontos na circunferência. É chamada de reta o quê? Secante. Ela corta a circunferência em 2 pontos. Se a distância for igual, né, essa reta vai tangenciar esse ponto, ela vai encostar somente neste ponto. Então, essa reta é tangente, quando for igual ao raio. E quando for maior, ela é externa à circunferência. Não vai ter ponto nenhum em comum com a circunferência. E quem é a nossa referência? Sempre o raio, tá ok?
Então, aqui tá pedindo para a gente fazer algumas atividades. Então, quando nós formos avaliar aqui, nós vamos trabalhar com a equação reduzida da circunferência, onde determine as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência. Olha só, aqui nós estamos trabalhando com a equação reduzida. Então, pela equação reduzida, basta invertermos aqui os sinais. Então, olha só. Aqui, o meu ponto do centro vai ser 5 e 3. Invertendo menos 5, menos 3, 5 e 3. Raiz de 49, 7. Para o B, se ele é positivo mais 1, ele vai ficar menos 1. O menos 2 vai ficar 2. E raiz de 8 vai ser quanto? 2 raiz de 2, tá? Aqui no C, se eu não tenho um outro termo aqui dentro do parênteses, significa que é 0. Então, vai ficar 0, inverto o sinal do 1, fica menos 1, raiz de 25, 5. Então, aqui estão os pontos do centro, cada um referente a essa equação reduzida da circunferência. Ok? Aqui, escreva a equação reduzida cujo centro e raio são. Agora, ele deu o ponto do centro e deu o raio para a gente jogar na equação. Basta invertermos os sinais e colocar aqui. Tá aqui a equação reduzida. Então, fica x menos 1 ao quadrado. Ops, aqui faltou o quadrado. Mais y menos 4 ao quadrado, né? Invertendo. E raiz quadrada de 6, que vai dar 36. Invertendo aqui na letra B, x mais 2 ao quadrado, mais y, se o 1 é negativo, ele vem positivo, né? Mais 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado, 4. E na letra C, x menos 5 ao quadrado, 5 é positivo, então ele vai vir negativo, mais, se eu tenho o y do centro é 0, então vou ter somente quem? O y ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado, que vai ser igual a 3. Raiz de 3 ao quadrado, cortamos, vai dar 3. Tá? Então, é bem tranquilo também, te deu o ponto do centro e o raio, e nós colocamos na equação reduzida. Se pedisse a equação geral, nós bastávamos a gente trabalhar, desenvolver esse produto notável e colocar naquela forma, muda o raio para o primeiro termo, né? Para o primeiro membro, igual a 0, ok? Aqui. Número 3, verifique a posição, olha, verifique a posição relativa entre a circunferência da equação e cada um dos seguintes pontos. Se é cada um dos seguintes pontos, eu vou ter que, primeiro, vou ter que calcular a distância entre o ponto do centro, né, dessa circunferência, e cada um desses pontos aqui. Então, vamos primeiramente encontrar o ponto do centro. Ponto do centro, pela equação geral reduzida da reta, nós temos, vou trabalhar aqui menos 4 e menos 2, invertendo vai ficar 4 e 2. E faço a raiz quadrada de 9, que o meu raio vai ser 3. Eu trouxe aqui para vocês, né, a distância de A até B, como que a gente calcula a distância de pontos, para a gente jogar e calcular aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a distância de P até A, para cada um desses pontos aqui. O meu P é 4, ó, vou calcular x, o 5 com 4, 3 com 2, tá? Jogando na fórmula. Então, fica 4 menos 2 ao quadrado, mais 3, né? Que agora 3 menos 2 ao quadrado, vai ser igual a raiz de 4 menos 2, 2 ao quadrado, mais
3 menos 2, 1 ao quadrado. 4 mais 1, raiz de... Tem que editar. Na questão 3, está pedindo para a gente verificar a posição relativa entre a circunferência e cada um desses pontos que estão aqui. Então, para isso, eu preciso calcular a distância entre o ponto central, né, da circunferência, com cada um desses pontos. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar qual é o ponto do centro. Se nós temos uma equação reduzida, então basta nós invertermos esse sinal. Então, vai ficar 4 e 2, e o raiz de 9, que vai ser 4. Vamos agora encontrar a distância do ponto, distância de P até A, jogando na fórmula, tá? Vai ficar raiz de 5 menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. 5 menos 4 vai ficar 1 ao quadrado, mais 3 menos 2, 1 ao quadrado. Vai ficar a raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4, distância de P até A. Comparando com o raio 1,4, vai ser menor. Quanto que é meu raio? 3. Então, significa que este ponto, ele está onde? No interior da circunferência. Então, agora a gente vai calcular a distância de P até B. Então, agora vai ser distância de P até B. Vamos lá. Aí, vai ficar menos 1, menos 4 elevado ao quadrado, mais 5 menos 2 elevado ao quadrado. Menos 1 com menos 4, menos 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, né? Vai dar 25, mais 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, raiz de 34. Se tirarmos a raiz de 34, vai ser aproximadamente 5,8. Distância de P até B. 5,8 é maior do que quem? Do que 3. Então, ele vai estar exterior à circunferência. E agora, comparando o ponto P até C. De P até C, 0 menos 4 ao quadrado. 0 menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 25, que é igual a 5. Aqui, comparando, né, o 5 com o 3, 5 é o quê? Maior do que 3. Então, ele vai estar externo, exterior da circunferência, distância de P até C. Ok?
Então, sempre nós comparamos com quem? Com o raio. E o nosso raio aqui é raiz quadrada de 9, que deu 3. Aqui, gente, nessa 4 do Enem, é como se fosse, né, um jogo pedagógico que eles tinham que fazer, e aí com tiros, tá? O que é importante aqui é o seguinte: para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência, que passa pelos pontos, então tem que passar pelos pontos e pela origem. Se o tiro for dado por meio de uma equação da circunferência, vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação de uma reta, tá? Vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restavam os seguintes pontos para serem eliminados. Então, estão aqui os pontos, né, marcados. Então, passando pelo ponto A, então tem que passar pelo ponto A. Qual a equação forneceria a maior pontuação? Então, vejam bem, vamos anotar aqui que a gente estudou a equação da reta. Como que eu escrevo a equação da reta? Né? A gente tem a fórmula ax mais by mais c igual a 0. Ou a forma reduzida, né? X menos XO. Bom, e além disso, a gente tem a nossa equação da circunferência, né? Que a gente tem ela, que é x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, igual a r ao quadrado. Então, essa é a nossa equação da circunferência. Então, o que acontece? Analisa aqui comigo, eu já coloquei a circunferência para vocês visualizarem, tá? Eu tenho aqui o centro, e olha só, todos esses pontos, eles são equidistantes um do outro. Aqui eu posso ter uma reta passando por aqui, ó, tá? Por esses pontos. Posso ter uma outra reta passando por esses pontos aqui. Então, o ponto D, que está aqui, ele é equidistante do A, do B, do C e do ponto de origem, tá? Então, passando pelo ponto A e pela origem, eu consigo ter uma circunferência, que passa pelos 4 pontos. E quem vale mais ponto é a equação de quem? Da circunferência. Então, qual dessa equação vai fornecer a maior pontuação? Vejam comigo, eu não tenho aqui nenhuma equação de reta, tá? Nenhuma dessas aqui me mostra uma equação de reta. Mas eu tenho 2 possibilidades de equação de circunferência, que é quem? AD e AE, equação reduzida de circunferência, tá? A D também me dá. Quem vai me dar essa distinção de qual vai ser, né, a equação da circunferência, eu vou ter que estar calculando quem? Uma das distâncias aqui. Eu vou apagar para vocês visualizarem. Aqui, olha. O meu raio, eu posso calcular o raio do D, do ponto D até o ponto B, ou até o C, ou até o 0, ou até o A. Posso calcular de qualquer um, ok? Então, analisando, vamos ver qual que é o meu ponto do centro? Este ponto D, ele é o ponto do centro. Ele é o centro. Qual que é esse ponto? Ele vai ser o quê? 2 e 2. 2 e 2. Se ele é 2 e 2, na equação da circunferência, eu vou ter que ter quem? Menos 2 e menos 2. Aqui eu já posso garantir que essa vai ser a equação da circunferência, porque aqui deveria ser 0, né? Ficaria como 0 e 2 positivo. Não é. Aqui ficaria 0 e 0, também não é. Mas, olha só,
essa me dá o ponto do centro. Qual que é o ponto do centro aqui? 2 e 2. E qual seria o meu raio? Raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Como que eu tiro a prova desse 2 raiz de 2? Ou raiz de 8? Vocês poderiam calcular a distância de D até B, ou lembrar que isso aqui não é um quadrado de raio de lado 1? Todo quadrado de lado 1, como que eu calculo aqui? Ó? Aqui seriam duas diagonais. Qual que é a fórmula da diagonal, né, do quadrado? É L raiz de 2. Então, aqui eu teria duas diagonais. Então, eu teria raiz de 2, porque meu lado é 1, né? Mais raiz de 2. Quanto que dá isso? 2 raiz de 2, que é igual a 8. Ou então, vocês calculem, né? De D até B ou de D até C, que é a mesma distância, vocês vão chegar em raiz de 8. Mas sem calcular isso, se vocês, né, lembrarem lá da geometria, que a diagonal do quadrado é L raiz de 2, então, vocês podem colocar isso, ok? Então, tá aí, a resposta é letra D. E na 5? Determine a posição relativa. Agora, eu quero dar reta com a equação da circunferência, com essa circunferência. Então, primeira coisa, vamos encontrar o nosso ponto da circunferência. Eu vou chamar de centro, que vai ser quem? Se o x do centro, né, é menos 3 aqui na equação, ele vai ser 3. Aqui, se é 2, ele vai ser menos 2. E o raio? Raiz de 25, 5. Pronto. Porém, aqui eu vou trabalhar com a distância de um ponto a uma reta, que eu trouxe aqui para vocês a fórmula de ponto até reta. Vocês têm aí, se pesquisar no PET aí para trás, vai estar essa fórmula para vocês. Tá? Então, tem que calcular isso em relação a cada uma dessas letras. Então, vamos lá. Lembrando, né? Aqui seria AX mais BY mais C. É a minha equação da reta. Essa parte no numerador é como se fosse AX mais BY mais C, tá? Que tá aqui, ó, AX mais BY mais C. Quem é o meu A? 12. Quem é meu B? Menos 5. E quem é meu C? 19. Aqui, distância de P até R. Em módulo, né? Porque distância não pode ser negativa. Vai ficar AX, então vai ficar 12. Quem é o X, gente? É esse ponto, é o ponto C. Então, vai ficar 12 vezes 3, mais menos 5 vezes o Y, que é menos 2, mais 19. Sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. 12 ao quadrado mais B ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Distância de P até R, né? Já calculando, já trouxe cálculo já prontinho para vocês. Módulo de 65 sobre raiz de 169. 65 sobre 13. Se vocês dividirem, vai dar 5. Tá? Vamos comparar com quem? Com o raio. Então, 5 é igual a 5. A reta, deixa eu pegar aqui. Se a distância é igual ao raio, a reta é tangente. Ela tangencia a circunferência. Então, aqui, reta tangente. Então, nós vamos fazer isso agora com B e com C. Letra B. Nós vamos fazer agora a distância de C, né? Eu coloquei P aqui, mas é a distância de C
até a reta T. Ok? Então, vamos lá. Na letra B, quem é o A? 4, o B menos 3 e o C menos 10. Então, vai ficar 4 vezes 3 mais menos 3 vezes menos 2 mais menos 10. Em módulo, sobre raiz quadrada de quem? 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Aqui vai ficar módulo de 8 sobre raiz de 25. Que vai ser igual a 8 sobre 5, que é aproximadamente 1,6. Então, a distância de C até T, aqui também é C, viu, gente? Eu coloquei P, ó, mas deixa eu corrigir isso. É C. 1,6 é menor que 5, logo, o quê? Ela é secante, ela vai cortar a circunferência em 2 pontos. Ok? Secante. E a reta S? 7x mais 4y mais 15. 7x mais 4y mais 15 é a reta S. Onde o A é 7, o B é 4 e o C, 15. Distância de C até S. Vamos lá. Vai ficar 7 vezes 3, mais 4 vezes menos 2, que é o y, né? Mais 15. Sobre raiz de 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Módulo de 28, sobre 49 mais 16, 65. Que nós vamos racionalizar, né? Vezes raiz de 65, raiz de 65, vai ficar 28 raiz de 65 sobre 65. Quando vocês fazem isso, vai ficar aproximadamente 3,5. Se vocês desenvolverem aí, aproximadamente 3,5. 3,5 é menor que 5, que é o raio, né? Então, ela também é secante. Ok? Então, com isso, a gente termina o PET 3 do terceiro ano, falando aí sobre geometria analítica. Ok? Então, ok, abraços, até o próximo PET.